Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Vocês confiam no trabalho do Marcelo Fernandes? O Marcelo Fernandes é aquele cara que pode nos ajudar enquanto ele estiver no comando do Santos? Hoje contra o Bahia, por exemplo, 8 da noite em Salvador. É um cara que pode, de repente, nos dar uma esperança maior de permanência na Série A, de não manchar nossa história? É esse diálogo, essa troca de ideia que eu quero ter com vocês aqui, caminhando pelas ruas de Santos. Deixa a tua opinião aqui no comentário, deixa o like no vídeo, se inscreva se não é inscrito e ative as notificações. Eu sou Fabiano Fará. Cara, eu conheço o Marcelo Fernandes, vou fazer um testemunho aqui e espero que vocês entendam, porque é um relato de quem acompanha o Santos, cobre o Santos jornalisticamente desde 95. Eu conheço o Marcelo Fernandes desde que ele era jogador de futebol, tá? Em 95 eu ainda era jogador de futebol. Ele foi zagueiro do Santos na década de 90. Ele foi um cara que jogou na Portuguesa de Desportos. Foi um cara que saiu aqui da várzea de Santos, quando o Santos tinha uma várzea, ainda o futebol de várzea, que eu sempre gostei de valorizar demais. Aqui na cidade de Santos, futebol de várzea e o futebol de praia sempre revelaram grandes talentos. O Axel, por exemplo, saiu da praia de Santos. O César Sampaio foi visto aqui também, na praia de Santos. Quando nas tardes de sábado tinha os tradicionais clubes de praia aqui, com campos armados e os olheiros do Santos passavam pelas praias. Sei que é um tempo já lá atrás. E o Marcelo Fernandes foi um dos descobertos na várzea. Onde hoje, quem conhece Santos, tem um shopping lá na ponta da praia, num local nobre, um shopping grande, o maior shopping aqui da cidade. Tinha uns 5 ou 6 campos de futebol. O próprio CT do Santos antigamente era chamado de Chico Guimarães e ali tinham campeonatos de várzea. Então, o Marcelo Fernandes, onde eu quero chegar, ele é um cara identificado demais com a cidade e com o clube. Ele é santista de coração, é. Ele é o cara que você tromba facilmente andando na rua. O cara que para dar satisfação pro torcedor, que escuta o torcedor, que tem diálogo com o torcedor. Então, o Marcelo Fernandes, ele aceitou retornar para o Santos depois de tudo que ele passou na mão do Lisca, de tudo que ele ofereceu na gestão Rueda, porque ele entendeu que o Santos precisava dele, que o Santos precisava de pessoas identificadas com o clube. O mesmo aconteceu com o Carlito Macedo, que também é preparador físico, que voltou para o Santos no momento onde o Santos criticamente falha fisicamente. E é um cara que tem know-how, experiência, trabalhou com o Muricy Ramalho no Flamengo. Foi ele quem recuperou o Ricardo Oliveira em 2015 aqui no Santos. Então, existem várias coisas que precisam ser feitas. Mas com identificação entre profissionais e o clube. Tem que ter identificação. E esses caras resgatam essa identificação. Eles resgatam esse tipo de coisa. E o Marcelo Fernandes é um cara que conhece de futebol, gente. Ele não está ali, é o tapa-buraco e tal, ele conhece de futebol. Se você pegar as fotos do Flickr do Santos, que é um álbum de fotos aí na internet, passa e dá uma olhada nas expressões do Marcelo Fernandes. Ele está sempre pensativo, sempre olhando, observando. É um cara muito quieto, né, durante as atividades, mas é um cara que também é muito ativo na exigência dos jogadores. Eu já falei para vocês em live e repito aqui, o Soteldo respeita demais o Marcelo Fernandes. Vocês vão ver uma mudança comportamental e técnica do Soteldo nas mãos do Marcelo Fernandes. E não é porque ele foi multado em 20% do salário, não é nada disso. É o respeito que ele tem pelo Marcelo Fernandes, a consideração que ele tem também. E o Soteldo, fale você ou não, e aí você fica livre aí, é um cara que, apesar dos pesares, ele entende a importância e o peso da camisa do Santos. Muitos que estão ali, que foram criados na base, não entendem isso. Não tem esse discernimento da tragédia que pode acontecer se o Santos for para a Série B do Campeonato Nacional. Então, o Marcelo Fernandes armou o time para essa segunda-feira com 3 zagueiros. Né? É João Paulo, aí Joaquim, o Baço na sobra, e o Dodô, lateral vindo um pouquinho mais por dentro. Com 2 alas, o Lucas Braga e o Keivson.
O Lucas Braga é sempre questionável, acho que o ciclo dele se encerrou no Santos, mas a intenção do Marcelo deve ser que é um cara que tem muita força física, enfim, né? Pode jogar como um ala, que pode preocupar de repente o adversário, né? No meio de campo ele botou um volante de marcação, que é o Rincon, e 2 jogadores que podem armar o jogo, o Jean Lucas indo um pouquinho mais de trás e o Lucas Lima mais avançado. O Soteldo, que não deve ficar só na esquerda, vai flutuar, esquerda, direita, centro. E o Marcos Leonardo, que queira ou não queira, ontem foi até motivo da live no nosso canal principal, de um embate com alguns inscritos ali, mas sempre com muito respeito. O Marcos Leonardo é nosso artilheiro. Ah, mas ele só faz gol de pênalti. Gol de pênalti não vale? Tira os gols de pênalti. Tire os gols do Marcos Leonardo no Campeonato Brasileiro e veja onde o Santos estaria. E o Marcelo Fernandes conhece tudo isso, e ele conhece muito a base. O Wesley Patati vai ser um que deve ter boas oportunidades com o Marcelo Fernandes, muito mais minutagem em campo. O Marcelo Fernandes tem a consciência de que o Morelos foi contratado e tem que jogar, mas também se não apresentar nada, vai voltar para o banco, não vai ser utilizado. Existem estas questões que a gente precisa ficar esperto com relação a uma pessoa que conhece demais o Santos, que sabe da necessidade do Santos. Marcelo Fernandes, não estou dizendo aqui que ele é o melhor técnico do mundo, não, gente. Muito pelo contrário, o Marcelo Fernandes tem muito que aprender. E ele se esforça para isso. E ele teve excelentes professores, tá? Muricy Ramalho, ele foi auxiliar do Muricy Ramalho na conquista do Tri da Libertadores. Naquelas conquistas todas da geração Neymar, o Marcelo Fernandes estava lá com o Muricy Ramalho como auxiliar. Era o Tata e o Marcelo Fernandes com o Muricy. Né? O Marcelo Fernandes assumiu uma bronca em 2015 no Santos com a saída do Anderson Moreira. Ele e Serginho Chulapa, e ele foi o comandante, e o Chulapa tinha mais a ação de presença, e o Marcelo mental, e levaram o Santos à conquista do título paulista. É um cara que foi campeão, que pode chegar no vestiário do Santos e falar: quem aqui ganhou alguma coisa? Eu ganhei como técnico. Então as pessoas têm que escutá-lo. Então ele impõe respeito e é o cara que sabe que não pode errar, porque senão vai ser cobrado aqui nas ruas de Santos. Então eu acho que a gente tem que ter o máximo respeito pelo Marcelo Fernandes, pelo trabalho dele. Não é só no jogo contra o Bahia, não é ele vencendo o Bahia, ele é o melhor do mundo, ele perdendo não é o pior do mundo. Mas a gente tem que analisar o esforço feito para tirar o Santos dessa situação. E não depende só do Marcelo, tá? Depende dos jogadores do Santos. Esses sim estão nos devendo muito, mas muito mesmo. Todos eles, sem exceção, incluindo Marcos Leonardo, estão nos devendo muito. Essa geração não pode ficar marcada do jeito que está ficando marcada. Teu comentário eu estou lendo aqui. Valeu, um abraço.